turma do Quanto Pior Melhor anda empolgada. Estão prevendo que a situação econômica do Brasil pode piorar nos próximos meses e isso iria desgastar Jair Bolsonaro. A decisão do presidente de não lançar mais o programa Renda Brasil foi recebida com alívio pela oposição. De acordo com esse grupo que critica o governo, Bolsonaro só terá notícias ruins para dar à população a partir de agora: inflação de alimentos, corte no auxílio emergencial, problemas na Amazônia e no atendimento do INSS. Celebram que a situação, especialmente dos mais pobres, vai se agravar, com reflexos na aprovação de Bolsonaro. Para essas lideranças, a popularidade do presidente cresceu nas últimas pesquisas justamente por causa do auxílio, mas elas não teriam mostrado ainda o impacto da alta do preço dos alimentos, por exemplo. Ô, Ana, eu lembrei aqui do teu comentário anterior, né? Wishful thinking, né? Pelo menos é o desejo deles, é isso que a turma espera, né, Ana? Parece que é uma tendência mundial, Vitor. Ontem, aqui nos Estados Unidos, como nós também comentamos aqui nos Pingos, o Trump celebrando ali, né, a ponte entre um acordo de paz histórico, o acordo Abraham Accord, né, o acordo Abraão ali entre Israel, os Emirados Árabes e Bahrein, um acordo histórico celebrado por muitos no mundo, né? Inclusive ontem nos muros da cidade ali de Jerusalém, você via ali as 3 bandeiras, uma cena inédita que correu aí o mundo, e hoje a grande imprensa, 90% da imprensa torcedora do Quanto Pior Melhor aqui nos Estados Unidos, qual era a notícia, Vitor? De que na reunião, na cerimônia onde eles assinaram ali esse acordo histórico, muitos estavam sem máscara, e que aquilo era um absurdo, e que Trump estava colocando em risco a saúde de todos ali naquela cerimônia, e não tocaram em absolutamente ponto nenhum, né, desse acordo histórico. E a gente vê que no Brasil acontece a mesma coisa, e muito também a gente vê que, aí eu quero enaltecer bastante o nome de um ministro que representa, eu acho que muito os bons números do governo Bolsonaro, que é o ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura, que vem demonstrando um trabalho fantástico desde que assumiu, há 2 anos aí que ele vem pavimentando, né, o Brasil todo, mostrando que o governo está chegando em lugares esquecidos, que o governo está fechando e encerrando, terminando obras que estavam paradas aí há 15 anos, por exemplo, só sugando, né, o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte. Então, a gente, mais uma vez, deixa o questionamento aqui: será que esse pessoal do Quanto Pior Melhor, eles estão num barco diferente do nosso, né? Será que se o Brasil afundar, eles têm colete salva-vida e nós não? Ou será que afundaremos todos, né, Vitor? O que eu também convido ao nosso ouvinte e ao nosso espectador a fazer toda vez que esse tipo de notícia, a gente sabe que existe uma oposição não apenas ignorante, né, no fato de não propor soluções e propostas para os nossos problemas, mas uma oposição uma oposição do Quanto Pior Melhor. Então eu convido a todos para que sempre que haja uma manchete dessa, desconfie, procure a verdade, procure a notícia real, porque hoje nós temos, né, um portão aberto aí na palma das nossas mãos com os nossos celulares, e nós podemos ser os verdadeiros checadores e verificadores de notícias. Então que nós coloquemos em prática a nossa cidadania de também verificar, porque existe um movimento muito forte, não apenas no Brasil, mas no mundo, aqui também nos Estados Unidos, do Quanto Pior Melhor. Em 2 minutinhos, quero ouvi-lo também, Zé. Ô Vitor, essa decisão do presidente Bolsonaro em não discutir mais o Renda Brasil provocou 2 reações no Congresso Nacional. A oposição ficou aliada. A oposição ficou aliviada. Aliviada porque sentia que havia ali no governo a possibilidade de criar um programa social muito amplo,
né? E que é uma especialidade dos programas de esquerda, do programa do PT, porque tem ao lado a irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, cria esses programas populistas e sem se preocupar com a origem do dinheiro para pagar. É preciso pagar, senão todos estariam ganhando um super salário do governo e pronto, não precisava ninguém trabalhar. E, por outro lado, os aliados ficaram desapontados, porque existe um aliado recente do presidente Jair Bolsonaro, que é o que vem ali se encostar em busca de apoio, em busca de popularidade que o presidente obteve nos últimos dias. Então, essas duas reações foram nitidamente notadas. Agora, esperando a economia piorar, esperando que os programas não dê certo, isso aí, os urubus estão por todo lado no Congresso Nacional, viu? 2 minutinhos para você também, Fiuza. Olha, o Vitor, eles fazem que nem o Tuncat, né? Eles pegam ali Brumadinho, Pantanal, Amazônia, e mais o que eles inventam, né? Fazem umas suásticas pintadas na parede e tal, e fazem um dossiê fajuto, né? Dizendo que está acontecendo uma coisa que não está acontecendo. Eu digo o seguinte, eu vou me fixar até um pouco mais nesse depoimento da Ana Paula sobre a imprensa norte-americana, a grande imprensa norte-americana hoje, após um acordo de paz histórico, né, que tem as digitais do Trump. O que a gente pode fazer, né? A gente não tem nada a ver com o Trump, com o Bolsonaro e tal, mas quando vem passos importantes, quando você tem uma equipe que faz uma reforma da Previdência no Brasil em tempo recorde, você tem um estadista americano que a gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas que tem uma política de afirmação da economia de forma livre e também na parte da diplomacia consegue ganhos, avanços, como a Coreia do Norte, né, agora com os Emirados Árabes Unidos. O que a gente pode fazer se não reconhecer, atestar que aquilo está acontecendo? E a Ana vem nos contar que a imprensa, né, chamou a atenção, deu suas manchetes para pessoas sem máscaras na solenidade. Isso é um vexame e isso é um atestado de má-fé, né? E eu quero dizer o seguinte, Vitor, eu fico muito à vontade para comentar isso, porque eu já vi oportunidades aqui para trazer aqui para o Brasil no governo Lula. No início do governo Lula houve boa oportunidade de construção. Eu já falei algumas vezes que ali se consolidou o Plano Real. Não tem problema nenhum. Se é da direita, se é da esquerda, tudo muito frágil nessas conceituações, né? Então, parte do mundo hoje se recusa a olhar as coisas como elas são e vão perder, porque a quantidade de gente que já percebeu a impostura já é grande demais.